Boa noite, irmãos. Que a graça, a paz, o amor e a misericórdia do Senhor estejam presentes nos nossos corações essa noite. Bênção estarmos aqui reunidos na presença do Senhor. Sem delongas, abramos nossas Bíblias em Êxodo, capítulo de número 32, o texto base do sermão dessa noite. Êxodo 32, versículos de 1 a 10. Nós vamos ler apenas o versículo 1 e os demais versículos leremos na sequência da exposição bíblica. Êxodo 32, versículo 1 diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Oremos. Senhor, eis a tua palavra lida nesse momento, e nós pedimos a tua bênção, o discernimento espiritual, ó Pai, a sabedoria para expô-la de acordo com a tua santa vontade, que possamos ser fiéis, tanto na exposição quanto no aprendizado das Sagradas Escrituras. Que tu possas falar ao nosso coração. Eis a nossa oração sincera, no nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, o título do sermão dessa noite é A Presença de Deus no Silêncio do Deserto. A presença de Deus no silêncio do deserto. O que estava acontecendo? Moisés, na concepção do povo, demorava a descer do monte onde estava na presença do Senhor e ficou inquieto por causa disso. A demora de Moisés e o silêncio de Deus naquela circunstância angustiava o coração do povo. Israel, então, acerca Arão para lhe pedir, lhe insistir, lhe pressionar a fazer deuses que os conduzam de volta para o Egito. Arão, em seu turno, pressionado então, derrete as argolas de ouro que o povo lhe trazia e lança no fogo com um buril. Então ele modela um bezerro, o povo se entusiasma e Arão apresenta: eis aí os vossos deuses que vos tiraram da terra do Egito. O que acontece aqui? Ouçam. Quem cria o próprio Deus, cria a própria religião e cria também o próprio culto. É isto que Israel estava a fazer. Israel agora possuía um novo Deus, um bezerro de ouro. Na realidade, um boi jovem representando o vigor que tanto aquele povo idólatra buscava para seu ímpeto pecaminoso. O fato, queridos irmãos, é que o deserto mexeu com o coração do povo. Sim. O nosso deserto existencial ressalta aquilo que subjaz no nosso coração caído. O deserto pode funcionar de duas formas na vida de uma pessoa: ampliando as coisas ou reduzindo o valor das coisas. Dificilmente as coisas estarão na devida proporção quando alguém atravessa o seu deserto pessoal. Porque o deserto revela em nossas vidas aquilo que nós temos como maior qualidade e também aquilo que nós temos como nosso pior instinto. O que ocorrerá no deserto que cada um enfrenta vai depender de como está a sua espiritualidade. Como anda a sua espiritualidade? Por exemplo, algo simples como um copo d'água pode ganhar um valor inestimável para um viajante no deserto. Um viajante que se encontra extremamente sedento. Uma pessoa pode sobreviver sem água em condições normais de 2 a 4 dias. No deserto, todavia, dificilmente essa pessoa chegará ao segundo dia com vida. Um homem, em situações extremas, pode matar ou morrer por um pouco d'água. Percebam que um copo d'água no deserto já não é mais um simples copo d'água para quem não está no deserto. Fato era que o povo de Israel estava no deserto, havia saído de uma escravidão de 430 anos, estava livre de direito, todavia não livre de fato. Embora estivesse livre, não se sentia livre, não pensava como livre e não agia como livre. E desejava voltar às garras de seus antigos opressores, como acontece na tão famosa Síndrome de Estocolmo, quando a vítima desenvolve um estranho afeto por seu sequestrador, passando a tê-lo em estima, num estado psicológico particular onde demonstra indícios de lealdade e sentimento de gratidão para com seu perpetrador.
É um mecanismo de defesa por medo de retaliação. Israel estava mais ou menos assim. Ele queria voltar para as garras do Egito. Queridos, no sermão de hoje abordaremos 2 distúrbios que o deserto pode gerar em nossos corações. 2 distúrbios. O primeiro deles, a falsa sensação da demora e da ausência de Deus tende a nos distanciar de Deus. Por que falsa sensação de demora e de ausência? Porque Deus nunca está ausente e Deus nunca se demora. No versículo 1, o capítulo 32 vai dizer: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Perceba que o versículo começa com: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer. Vendo o povo que Moisés tardava em descer. Compreenda que a demora de Moisés significava exatamente a demora de Deus. Por que Moisés se demorava? Porque Deus demorava também a tratar logo o que tinha que tratar com Moisés. Mas, se você esquadrinhar, a partir do capítulo 19, desse mesmo livro do Êxodo, quando Israel chega no Monte Sinai e ali se acampa, você não vai encontrar em nenhum momento Deus estabelecendo prazos para que ele venha agir na vida do povo. Ele estabelece prazos, dias, horários para que Moisés se achegue, se aproxime, mas não momentos para que ele mesmo venha agir. Isso não estava acontecendo, não está registrado no texto bíblico. Você já reparou como temos a mania de querer estabelecer prazo para as ações de Deus? Já reparou? Como nós queremos fazer com que Deus haja na nossa hora? Nós vivemos uma lógica religiosa, espiritual, pretensiosa, de exigir coisas de Deus, de estabelecer critérios para Deus cumprir, de determinar os passos que Deus deve seguir. E ainda há aqueles que têm a coragem e a pachorra de dizer que Deus existe para resolver seus problemas. Como se o Criador, o Todo-Poderoso, estivesse ao seu serviço. Aqueles que querem submeter a agenda de Deus à sua própria agenda, a vontade de Deus à sua própria vontade. Mas a verdade, queridos irmãos, é que não havia demora. Porque Deus nunca demora. É falso o adágio popular que diz: Deus tarda, mas não falha. Deus nem tarda e nem falha. Ele sempre vem na hora certa. Só que a hora certa é a hora dele, é a hora de Deus, e não a minha hora ou a sua hora. O problema é que nós, imediatistas que somos, queremos a ação de Deus na nossa hora, quando nós queremos, na nossa ocasião, para as nossas próprias pretensões. Ouçam, na verdade, a questão não é se Deus demora ou se Deus não demora, porque Deus jamais demora, como já dissemos. Mas sim, se conseguimos ou não perceber a presença de Deus em nossos desertos pessoais. Quando temos o condão de amplificar algo que deveria ocupar uma dimensão diminuta em nossa vida. Ou quando reduzimos aquilo que deveria ser grandioso a algo pífio em nossa vida. É quando aquilo que deveríamos ter como o mais precioso passa a não ter preciosidade alguma, a não ter valor nenhum. Vocês se recordam daquele dia, da notável experiência espiritual em que o povo de Israel acabara de enfrentar, de se encontrar com Deus, no capítulo 19, agora no capítulo 20 também, de Êxodo, quando lhes são entregues os 10 mandamentos? Quando o Senhor falava com Moisés, Moisés perguntava a Deus e o Senhor respondia no trovão. Se recordam desse momento tão precioso? O povo queria a presença do Senhor, mas não queria ouvir a voz do Senhor. O povo queria um Deus presente para que Deus fizesse exatamente aquilo que eles queriam que Deus fizesse, mas não queriam ouvir a voz do Senhor. Não raras vezes nós queremos exatamente isso, um Deus que esteja presente o bastante e o suficiente para fazer aquilo que a gente quer que Ele faça em nossa vida, mas não para ouvirmos a voz dele. Então o povo disse para Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, Moisés. Porém não fale Deus conosco para que não morramos. E respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós,
a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. O fato é que o povo queria que Moisés, sim, estivesse na presença de Deus para ouvir Deus falar. E não era necessário que Deus falasse diretamente ao povo. Porque quando Deus fala, Deus fala. A questão é, nós queremos ouvir a voz de Deus. Então, queridos, o problema não estava na aparente demora de Deus ou de Moisés, o problema estava no coração do povo. O povo não conseguia entender que Deus não estava longe. Deus não estava lá no Monte Sinai, apenas. O povo não entendia que Deus também estava ali no acampamento com eles, como sempre esteve. Deus nunca se ausentou, nunca esteve ausente, nunca deixou de presenciar tudo o que fazia. Percebam, o problema não está com Deus, o problema está comigo. O problema está contigo. O problema está conosco. A nossa falta de sensibilidade espiritual ao atravessarmos os desertos de nossas vidas nos impedem de vermos quem sempre esteve ao nosso lado. Essa é a questão. Lucas afirma que quando Jesus pregou em Nazaré, fez algo preciosíssimo. Lucas capítulo 4, 16 a 21. O relato bíblico diz, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para a proclamação da libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. A tradição judaica vai dizer que naquela época, nas antigas sinagogas, havia a chamada cátedra do Messias. Era uma cadeira que só o Messias poderia sentar quando ele viesse. E a tradição vai dizer que Jesus, então, depois de ler Isaías, ele se assenta naquele lugar. E todos ficaram pasmados olhando para Jesus. E ele diz: hoje se cumpriu essa palavra. O que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo: eu sou o Messias. Eu sou o Messias que haveria de vir. Eu estou aqui. Se de fato havia uma cátedra para o Messias e se Jesus se assentou lá, não sabemos, mas sabemos que o Messias estava ali. E que Jesus estava dizendo: eu sou o Messias. Era o paradoxo, mais que isso, era um mistério acontecendo. Porque o Messias que deveria vir já havia chegado, Jesus estava ali, mas o mistério era que o Messias sempre esteve com o seu povo. Você compreende isso? Você crê nisso? O fato, queridos, é que os nazarenos não reconheceram quem estava à frente deles. Não reconheceram. E seguiram esperando o Messias. E os judeus seguem até hoje esperando o Messias. O Messias nunca esteve longe, porque ele é Emanuel, ele é o Deus conosco, ele está presente, ele sempre esteve presente. Sempre. O fato é que ele não pode estar ausente. Ocorre que faltou sensibilidade espiritual em seus corações para perceberem que Deus estava bem adiante, bem diante de seus olhos. Porque lhes faltou sensibilidade espiritual. Mas o que é sensibilidade espiritual? Sensibilidade espiritual é a presença de condições de perceber Deus em nossa vida. E isso só vai ocorrer quando damos crédito à palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Que Jesus está presente. Então nós cremos que Jesus está presente porque a palavra de Deus diz. Isso é sensibilidade espiritual. E ao passo disso, o contrário, o que é insensibilidade espiritual? Insensibilidade espiritual é a ausência de condições de perceber exatamente isso, a presença de Jesus Cristo em nossas vidas, por falta de dar crédito à palavra de Deus. Hebreus, o escritor aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 7 a 13, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer: assim, pois, 3
Hebreus 3, de 7 a 13. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Versículo 12, preste atenção. Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós, olha só, perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O que o escritor aos Hebreus está falando? Ele está dizendo que insensibilidade espiritual é o sinônimo de perverso coração de incredulidade que nos afasta do Deus vivo. Isso é insensibilidade, é quando a gente não crê. O nosso coração se torna perverso de tal maneira que não consegue crer. E nos afasta, então, do Deus vivo. Percebam que não era a distância física entre o lugar onde estava o povo de Israel e o Monte Sinai onde estava Moisés. Não era essa distância física que afastava o Senhor do seu povo. Mas o que afastava era o coração perverso de incredulidade, que os afastava do Deus vivo. O que nos afasta de Deus é exatamente isso. E foi o perverso coração de incredulidade que levou os nazarenos a tentarem matar Jesus, precipitando do monte para baixo, como está em Lucas 4,19. É isso que a gente faz. Quando a gente entende que Deus não está presente, a gente faz qualquer coisa. Precisamos parar com essa falsa percepção de que Deus esteja lá no monte, quando na verdade Ele está aqui conosco. Perceba que quando o salmista apresenta o Deus Todo-Poderoso como o Senhor dos exércitos, ele faz questão de afirmar também que Yahvé é o Deus de Jacó. O termo Senhor dos exércitos pode passar a impressão de que Deus esteja tão distante que seja o inacessível, o inatingível, o eternamente o outro, como aprendemos na teologia. E Ele é tudo isso mesmo. Mas Ele também é o Deus de Jacó. Então o salmista o aproxima de nós. Ele é o nosso Deus, o Deus de perto, o Deus de dentro, o Deus que vem e tabernacula nesse neologismo teológico, desse verbo novo, Deus que habita dentro de nós. É isto. Quer queiramos, quer não. Deus está conosco. Quer sintamos, quer não, Deus está conosco. Quer acreditemos ou não, Deus está conosco. Então, paremos de pensar que Deus está demorando, porque Ele não está. Não. Não pode demorar quem já está aqui. E quem nunca se ausentou de nós. Deus estava no acampamento com Israel. Precisamos sair da tradição que determina como e quando Deus vai agir. Cuidado para não transformar Deus num ídolo. Como se fosse um Deus cunhado a buril, a partir do ouro de tolo que nossos corações corruptos entregam ao fogo, como fez Israel. Os ídolos representam aquilo que deseja o coração de seu fabricante, de seu idealizador. Mas Deus não é ídolo, não. E Ele não fará aquilo que você quer que Ele faça, só porque você quer que Ele faça. Ele não fará. Precisamos então abrir o nosso coração para sentir sua doce e santa presença ao nosso redor. Queridos, nós podemos ainda hoje aqui neste lugar sentir suas mãos marcadas, tocando a nossa face. Podemos ouvir sua voz em cada verso do Evangelho, mas não, Jesus não está lá no monte com Moisés apenas. Jesus está aqui e agora ao seu lado, ouvindo o seu choro e consolando por causa do seu lamento e da sua dor. Então ouça, acreditar na presença de Deus é o que traz um novo sentido para a nossa vida.
Acreditar na presença de Deus é o que traz vício, vigor, pujança para as nossas histórias. A presença de Deus é que faz as nossas festas de fraternidade serem de fato proveitosas. É o Senhor que traz brilho para os nossos almoços de família, para os jantares entre amigos e para as férias conjugais, para a rotina do nosso labor diário. É a presença do Senhor que traz sentido à nossa vida. Sem o Senhor, estaríamos perdidos, sem sentido nessa vida, perdidos no mundo e condenados ao nada. O silêncio de Deus no nosso deserto existencial jamais significará a ausência de Deus. Segundo, a falsa sensação da demora e da ausência de Deus tende a nos distanciar das pessoas. No final do primeiro versículo vai dizer assim: levanta-te e faze-nos deuses que vão diante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. E disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. E este, recebendo as suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Aqui se entende que é justamente na medida das festas pagãs do Egito. Ouçam, Fyodor Dostoiévski, filósofo russo do século XIX, afirmou: se Deus não existisse, tudo seria permitido. Assiste razão a Dostoiévski. O fato é que na mente do povo de Israel, Deus estava demorando demais. Deus estava ausente demais. E se Deus estava ausente, o que os impedia então de acercarem Arão e de o pressionarem a fazer o que queriam que ele fizesse a eles? A palavra cercar significa colocar cercas em torno de algo ou de alguém. Literalmente, eles formaram uma cerca viva, uma cerca humana, em torno de Arão para pressioná-lo. E é óbvio que não podemos aqui aquilatar a pressão que impuseram a Arão, mas pelo contexto podemos crer que a pressão foi tamanha que Arão cedeu. A falsa sensação da demora e da ausência de Deus fez com que se sentissem no direito de fazer o que quisessem fazer com Arão. E fizeram. Percebam que a vida, nesse contexto, passa a ter um sentido diferente quando não se sente ou não se reconhece a presença de Deus. Quando se entende que Deus demora a aparecer. Porque se Deus está ausente, e se a minha agenda tem mais peso agora do que a agenda ausente de Deus, e se Deus não se importa o bastante para demorar tanto, para se fazer ausente por tanto tempo, então o que me impede de fazer o que eu quiser fazer? Nada me impede. Então eu posso pressionar Arão. Eu posso pressionar as outras pessoas. Pressionar Arão foi o primeiro degrau da ação de Israel contra Arão. Qual seria o segundo passo, o segundo degrau na pressão? Por que ele cedeu? É fácil condenarmos Arão. Não sabemos o que ele passou. Mas ele foi pressionado. Eles não estavam sugerindo a Arão, eles não estavam pedindo para Arão. Eles estavam impondo a Arão a própria vontade. Levanta-te, faze-nos. O verbo é imperativo. Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Percebam que se referem a Moisés como agora a aquele qualquer. Quanto a este Moisés, a este aí. O homem que nos tirou do Egito. Não sabemos o que lhe terá sucedido. Moisés agora não passa de alguém que pode até sido útil um dia, mas não é mais.
Ele é apenas o homem que nos tirou do Egito. O haverem sido tirados do Egito, agora representava uma coisa qualquer. Uma obra liderada lá no passado por um qualquer. Se Deus não está presente, o valor das coisas, das pessoas e das coisas é relativizado. Deus não está presente. Quem vai colocar valor se Deus não está presente? Ouçam, os nossos desertos pessoais, os nossos desertos existenciais podem transformar o outro em alguém sem valor. Podem reduzir o outro a uma coisa. E coisas são banalizadas, porque coisas, se enjoamos delas, nós as trocamos por outras melhores, mais novas. É isso que está acontecendo. Queridos, é a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus no meio das adversidades, no meio dos nossos desertos, que não deixarão que nos tornemos exatamente assim, como foi o povo de Israel, e que deixemos de valorizar as pessoas. Ouçam, a vida moderna nos impôs a aceleração das coisas. E a vida pós-moderna nos impôs a relativização das coisas. E nós vivemos entre um e outro. Vivemos na lógica do ritmo alucinado da fábrica e do mercado para atender à aceleração das coisas e à relativização das coisas. A lógica é essa. A fábrica produz para o mercado e o mercado vende para a fábrica. Essa é a lógica. Então, enquanto mercado que somos, precisamos produzir sem parar. E enquanto mercado que somos, precisamos vender sem parar. Estamos sempre produzindo sem parar, sempre correndo contra o tempo, corremos para garantir a satisfação do cliente, porque, afinal de contas, o cliente sempre tem razão. E ora nós somos o cliente, e ora nós servimos aos clientes. E nós estamos nessa lógica. Transportamos essa lógica da fábrica e do mercado para as nossas relações pessoais. E retiramos Deus desse processo. O tempo não para, não podemos parar. A pergunta que se deve fazer é: quem disse que tem que ser assim? Quem disse? Teve uma época da minha vida, alguns anos atrás, Celiane se lembra bem disso, um tempo que eu passei por uma aflição, e eu telefonei para o meu pastor, eu era seminarista, e eu disse para o pastor: pastor, eu preciso urgentemente do seu conselho. Preciso que o senhor ore por mim. Preciso que o senhor converse comigo, que o senhor fale comigo, porque eu estou em grande aflição. E ele disse: pois não, venha. Você terá 15 minutos. 15 minutos. É a feroz lógica da fábrica e do mercado. Arão, fabrique-nos deuses ao nosso gosto, que façam o que nós queremos que eles nos façam. É a lógica da fábrica, é a lógica do mercado. Nós queremos consumir isso, não queremos mais o que vem do Senhor, porque afinal de contas o Senhor está lá no Sinai, nós estamos cá no acampamento. Quem disse que tem que ser assim? Quem? Por que tanta necessidade de fazer tudo tão rápido e com tanta impaciência? Por quê? Essa influência dessa cultura fabril e mercadológica impressa nas relações interpessoais e até na nossa espiritualidade. Quem aqui ainda não pensou que horas esse culto vai acabar? Responda de si para si. Porque ele tem que acabar e ele não pode demorar muito, porque eu tenho coisa para fazer. Ou não? Se as coisas não acontecem como queremos, então faremos o nosso próprio Deus. Um Deus rapidinho sai do fogo que vamos acender. É só jogar o nosso ouro lá. É nosso ouro. É nossa vida. Nós é que decidimos. E produzimos o nosso próprio evangelho ao nosso gosto. Porque, afinal de contas, nós também somos fregueses. E a igreja precisa ser ao gosto
do freguês. Por causa dessa falsa sensação da ausência e da demora de Deus, perdemos a capacidade de compreender Deus, de respeitar sua palavra, de respeitar os processos de Deus, e queremos impor ao Senhor os nossos próprios processos. O fato, queridos irmãos, é que Deus, Ele pode até estar em silêncio no deserto existencial que estamos enfrentando, mas não significa que Ele esteja ausente. Então, cuidado, porque eu te garanto que Ele está hoje no seu acampamento. Eu quero concluir esse sermão verificando os versículos 7 a 10, que dizem assim: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa, está vendo a pressa, gente? Está vendo a pressa? E depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe disse, e sacrificou, e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito? E disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor e os consuma, e de ti farei uma grande nação. Percebam que esses versículos nos mostram que Deus não estava apenas no Monte Sinai. Moisés, sim. Moisés estava apenas no Monte Sinai, porque Moisés era homem, e por ser homem, não poderia saber o que ocorria no acampamento de Israel, porque ele não estava no acampamento de Israel, ele estava lá no Monte Sinai. Mas Deus estava no Sinai, sim, ao mesmo tempo que estava no acampamento de Israel, porque Deus é Deus. Simples assim. Condição sine qua non de Deus ser Deus é estar em todos os lugares. Senão Ele não seria Deus. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Condição sine qua non de Deus ser Deus, conhecer todas as coisas. Ele conhece o que se passa no Sinai, porque Ele está no Sinai, e Ele conhece o que se passa no acampamento de Israel, porque Ele está no acampamento de Israel. Muito mais que isso. Deus sabe o que vai acontecer. Para que você possa entender o princípio da progressividade da revelação escriturística, você precisa saber que Deus sabe o que vai acontecer no futuro. Ele é Deus. Deus, estando no acampamento de Israel, testemunhando tudo que estava ocorrendo lá, Ele constata que Israel havia adulterado com o Deus que fabricou. Como é fácil adulterarmos com deuses fabricados pelo nosso coração. Como é fácil. Que dia triste para Israel. O dia que depressa se corrompeu. O dia que depressa se desviou do caminho. O dia que depressa deixou de cumprir aquilo que o Senhor havia determinado. Que triste foi aquele dia. Rapidamente Israel se esqueceu das experiências vividas com o Senhor. Rapidamente Israel se esqueceu da libertação que o Senhor operara. Rapidamente. E em seguida temos nesse diálogo pedagógico, preste atenção, diálogo pedagógico, há uma didática do Senhor nesse diálogo. Deus falando com Moisés. E agora revelando a sua face irada. A face do Deus irado, demonstrando a resoluta vontade de destruir o povo, a fim de conceder a Moisés que servisse tipologicamente de intercessor. Gente, pense bem comigo, você e eu. Qual o poder, o quilate? O que tinha de especial na intercessão de Moisés? Quem era Moisés para interceder por Israel? Ninguém. Um assassino proscrito do Egito. Um homem que teve que ver a própria esposa circuncidar o filho, porque ele mesmo não o fez para cumprir a lei. Quem era Moisés? Tipologicamente o Senhor permite para nos ensinar
que há uma face irada de Deus contra o pecado. Moisés, então, intercede a Deus tipologicamente, apontando para o ministério de Cristo. Alguém pode perguntar, então, se Moisés não tivesse intercedido por Israel, o Senhor teria destruído Israel? E a resposta é não. Moisés teria que interceder, porque tipologicamente ele apontava para o ministério de Cristo. Mas a intercessão dele não se aquilata, não se compara com a intercessão do Messias, do Cristo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Com sua face irada, Deus quer destruir Israel por conta da idolatria do bezerro de ouro. E Moisés, na sequência do texto, intercede por Israel. Então é revelada a face propícia de Deus, a face favorável de Deus, a face misericordiosa de Deus, por causa da figura do intercessor. Essa figura aqui, ela já havia aparecido lá atrás na revelação escriturística, quando o caminho de sangue é estabelecido entre as partes dos animais que são cortadas e colocadas uma de frente da outra. As duas partes que atravessam aquele caminho de sangue, o fogareiro fumegante, a tocha de fogo, o Pai representando a Trindade e o Filho representando a sua igreja. A oração de Moisés aqui, ela aponta para a intercessão de Cristo. E assim, o Senhor desvia o seu furor e apresenta a sua face misericordiosa. Tipologicamente, Moisés representa Jesus, o único intercessor capaz de livrar a igreja da ira da fúria de Deus por causa dos nossos ídolos que criamos sempre. Dos inúmeros bezerros de ouro que estamos sempre a criar. Da nossa fábrica de ídolos que nunca fecha. Esse é o ensino tipológico. A intercessão de Jesus é maior do que o nosso pecado. Queridos, o fato é que nós não somos diferentes de Israel. Temos pressa na ação de Deus e nossa pressa nos traz essa falsa sensação, essa falsa percepção da demora e da ausência de Deus. Muitas vezes, em nossos desertos pessoais, compreendemos o silêncio de Deus como se fosse demora, ausência e até mesmo abandono de Deus, ledo engano. Isso não é verdade. Deus está presente lá no Sinai, está presente aqui no nosso acampamento, lá no Sinai Ele está presente e aqui na nossa igreja, lá no Sinai Ele está presente e aqui na nossa família, lá no Sinai Ele está presente e aqui no nosso coração. Sempre. Que triste foi aquele dia para a vida de Israel e que não seja triste esse dia para a sua vida. Portanto, peça a Jesus forças para resistir ao mal. E lembre-se sempre que, mesmo no silêncio dos seus desertos pessoais, Jesus sempre estará onde Ele sempre esteve, ao seu lado. Você crê? Curva a sua cabeça. Querido Deus eterno Pai, aqui está a Tua palavra lida e proclamada nessa noite. E a nossa oração é que Tu continues a nos abençoar, a falar conosco, como sempre o Senhor tem falado, a partir do púlpito desta igreja. Pai querido, que seja o Seu agir, o Seu fazer, o Seu cuidar na nossa vida. Que todas as coisas possam proceder para a glória do Teu nome. E muito obrigado, Jesus. Assim nós oramos. No nome de Jesus. Amém.